Saudações, pessoal. Aqui novamente quem vos fala, Anderson. Então, aqui agora tratar de classes residuais módulo M. O vídeo por base é este aqui que está escrito, classes residuais. O canal do Prof. Mate, o professor é o Carlos Humberto Soares Jr. Lembrando que eu me baseei no vídeo dele, certo? Então, assim, o conteúdo dele lá é um e tal, voltado para a área, tal. Esse aqui é o meu aqui que eu tô fazendo uma outra coisa, né? Eu tô dando um direcionamento diferente, né? Do esperado por ele, assim, né? Para não comprometer ninguém, assim, já vou avisando desde já, né? O que acontece? Digamos que eu tenho o conjunto dos números inteiros. Agora já não são mais naturais, são inteiros. Mas digamos que eu tenha ele particionado assim, ó, com dois. Não é bem isso aqui, mas eu vou dizer que assim, um negócio prático, entendeu? Eu falo assim, ó, o conjunto Z2. Conjunto Z2, né? E o que é o conjunto Z2? O conjunto Z2 é o conjunto das classes residuais 0 e 1. 0 barra 1 barra. O que acontece aqui? As classes residuais 0, o que elas são? Elas são o conjunto dos elementos x, tal que x é congruente a zero no módulo 2. Isso aqui equivale a dizer quando o número é divisível por 2, ele deixa resto zero. Por exemplo, quais que são aqui os elementos daqui? Os elementos aqui são zero, pode ser até negativos, né? Ó. No caso aqui são menos 2, 0, 2, 4, 6, menos 4, menos 6. Todos esses elementos aqui, esses números, menos 6, menos 4, menos 2, esses elementos pertencem ao conjunto, né? O conjunto aqui das classes residuais 0. Ó, porque o x pertence ao conjunto tal que esse x é congruente a 0 módulo 2, certo? São todos esses números aqui. E infinitamente, vai para o menos infinito, vai para o mais infinito também. E temos também a classe residual do 1, que é o quê? Só para não usar x, né? Mas temos os elementos A, tal que A é congruente a 1, módulo 2. Módulo 2. Opa. Aqui, ó. No caso, o Z, ali, né? Ó, o Z, ele é M, ZM. Certo? Aqui, ó, o Z2 aqui, ó. Então, por isso eu uso o módulo 2, né? Mas no caso é ZM e o módulo é M. O módulo é M. Qual que são os números aqui que cabem aqui nesse conjunto? Todos que deixam o resto 1 divididos por 2. O que são? Quais são? São o 1, o 3, o menos 1, o 5, menos 3, menos 3, menos 5. Entende? De modo que os números pertencentes aqui à classe residual 0 são da maneira 2k. E os que pertencem às classes residuais 1 são o 2k mais 1. Agora, o que acontece aqui? O que acontece é que, se, por exemplo, essa é a definição usual, né? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, ZM, ele tem as classes residuais 0, 1, 2, nananã, até M-1 barra. Por quê? Porque não veja aqui começando com 2, né? Não faz sentido
existir um número que deixa existir aqui. Deixa eu pegar um papel branco. As classes residuais 2 aqui, digamos, né? Ó, por exemplo, aqui B, tal que B é congruente 2 módulo 2. Não faz sentido eu usar isso, porque não tem como sobrar o resto 2. Não tem como sobrar o resto 2. Por exemplo, se eu divido 8 por 2, a própria divisão, né? A não ser que eu use 3. Daí vai menos 6 aqui, vai sobrar 2. Mas não tem sentido. Não tem sentido porque a própria definição aqui de divisão já diz que 8 divide 2. E 8 divididos por 2 é resto zero. O que acontece é que depois as classes residuais vão de 0 até m-1. Porque daí a classe do m é igual a do 0. A classe do m mais 1 é igual a do 1. As coisas começam a se repetir. É porque isso é um conhecimento algébrico, assim, entende? Daí, assim, tem a questão do zero. O zero aqui já não é mais assim, né? Esse zero com barra aqui não tem uma questão de nulidade e tudo, sabe? É uma questão diferente aqui. Mas o que eu quero dizer é assim. No vídeo anterior estava se falando de classes de equivalência, né? Isso aqui é extremamente parecido com classe de equivalência. Porque, ó, qual que são os elementos que se relacionam aqui com zero? A partir dessa, digamos, propriedade aqui, ó, é a propriedade dos elementos do conjunto. São quais números? São os números que, divididos por 2, módulo 2, né? Os números que divididos por 2 deixam o resto zero. Então, digamos assim, por semelhança, que essa aqui é a classe de equivalência do zero. É porque ela deixa aqui como é que é? Ela deixa aqui o resto zero quando divididos por 2, né? E aqui na a classe de equivalência chama-se classe residual em álgebra, né? Mas digamos assim, por semelhança, a classe de equivalência, né? Aqui a propriedade, quando divididos por 2, deixa resto 1. Então vai estar aqui, nesse conjunto aqui, vão estar aqui quais elementos? Os elementos que se relacionam com o 1. Certo? Bom, é isso. Isso que eu cheguei ao mais perto, assim, a pensar, a imaginar, para dar uma aplicação prática, assim, para as classes de equivalência, né? Particiono o conjunto o conjunto aqui no caso 2, né? Conjunto do inteiro em duas partes, nas classes residuais 0 e 1. Se eu tenho, por exemplo, aqui o Z3, vou pegar na outra parte branca aqui, ó. Z3, se eu tenho Z3, as classes residuais vão ser 0, 1 e 2. As do 0, o que é? X, tal que X é congruente 0, módulo 3. Quando dividido por 3, deixa resto 0. A do 1 é A, tal que A é congruente a 1, módulo 3. Ou seja, quando um número ali, um número inteiro, é dividido por 3 e deixa resto 1, ele vem para aqui, ó, ele se relaciona com o número 1. E a do 2
que é igual a B, tal que B é congruente 2 módulo 3. Ou seja, quando um número inteiro aqui dividido por 3 deixa resto 2, ele se relaciona aqui ó, com a classe residual 2. Resíduo, sobra, resto, resíduo, certo? Bom, espero aí que tenha conseguido ajudar. E daí o próximo vídeo aqui vai ser o que? Vai ser as outras relações de equivalência, né? Mas a partir agora dos números racionais daí, beleza? Obrigado, pessoal.